O programa Literatura de Momentos vem orgulhosamente hoje com Dostoiévski. Aqui ele tem duas obras, A Dócil, que vamos ver hoje, e fica para outra ocasião a segunda parte. Eu confesso que já conhecia outras obras de Dostoiévski, agora esta obra, que é curta, realmente me impressionou. O programa Literatura de Momentos, como vocês sabem, não comenta o enredo das obras, não tira o gosto do leitor, de você ler, de você estudar a obra. Não dizemos o que faz cada personagem. Aqui nós trazemos construções literárias interessantes do autor, do livro, da obra. Começando, A Dócil é o nome da obra. Pois, enquanto ela ainda está aqui, tudo bem. Me aproximo e olho a cada instante. Só que amanhã vão levar embora. Como é que vou ficar sozinho? Ela agora está na sala sobre a mesa. Eu não paro de andar e querer esclarecer tudo para mim, pois já faz 6 horas que eu quero ser claro e não encontro o meio de juntar as ideias num ponto. O fato é que não paro de andar. Comigo era sempre desajeitada, como se perturbasse. Ela enrubesceu de novo ao ouvir esse para a senhora, mas calou-se. Não largou o dinheiro, aceitou-o. O que não é a pobreza? E como enrubesceu. Foi aí que adivinhei que ela era boa e dócil. Os bons e dóceis não resistem por muito tempo. O senhor se vinga da sociedade? É isso? Atalhou-me de repente com uma zombaria bastante mordaz, na qual havia, aliás, muito de ingênuo. Eu sou uma parte daquela parte do todo que quer fazer o mal, mas cria o bem. Ela queria dizer: eu não esperava que o senhor fosse um homem culto, e não disse. Mas, em compensação, eu sabia que ela pensara isso, acertei em cheio no que lhe agradava. A juventude, ainda que só uma gotinha, e ainda que pelo caminho torto, sempre é generosa. Ou seja, é sobre ela que estou falando, sobre ela apenas. E o principal é que eu, então, a olhava como sendo minha, e não duvidava do meu poder. Sabem, quando já não se tem dúvidas, é voluptuoso esse pensamento. Quero me julgar e me julgo. Devo falar pró e contra, e falo. Mesmo mais tarde me lembrei daquilo com deleite, embora seja uma tolice. Declarei então com franqueza, sem nenhum embaraço, que, em primeiro lugar, não era particularmente talentoso, nem particularmente inteligente, talvez nem mesmo particularmente bom. Um egoísta bastante barato. Eu me lembro dessa expressão. Eu a cunhei, então, a caminho de lá e fiquei satisfeito. E que é bem possível que eu a traga em mim muito de desagradável ainda em outros aspectos. Tudo isso foi dito com um gênero particular de orgulho. Isso me cativava, essa sensação de desigualdade era muito doce. Era muito doce isso, muito doce.
Aos enlevos eu respondia com o silêncio. Benévolo, é claro, mas, apesar de tudo, ela viu num instante que nós somos diferentes e que eu sou um enigma. E eu, eis o que importa, apostei no enigma. Por onde começar? Porque isso é muito difícil. Quando você começa a se justificar, aí é que fica difícil. Vejam só, a juventude é magnânima, isto é, a boa juventude, magnânima e impetuosa, mas tem pouca tolerância. Basta um porém e vem o desprezo. Mas eu queria a grandeza, eu queria infundir a grandeza direto no coração, infundi-la nos olhos do coração, não era isso? É que eu sou mesmo em ficar calado. Passei toda a minha vida falando calado e vivi comigo mesmo tragédias inteiras calado. A generosidade da juventude é um encanto, mas não vale um vintém. Por que não vale? Porque não lhe custa nada. Afora isso, de repente, entrevi um sorriso desconfiado, silencioso, nada bom. Por quê? Porque desde o começo entramos a ficar calados? Pois no começo não havia brigas, mas também havia silêncio. E quanto ao fato de que ela ficava fora de si nos seus arroubos, não havia dúvidas. Mas os senhores me permitam, eu sabia que uma mulher, e ainda por cima de 16 anos, não pode deixar de se submeter inteiramente ao homem. Nas mulheres não há originalidade, isso é um axioma. Inclusive, agora isso é para mim um axioma. E uma mulher que ama, uma mulher que ama vai endeusar até mesmo os vícios, até mesmo os crimes do ser amado. Vejam, senhores, há ideias, isto é, vejam se uma determinada ideia for pronunciada, posta em palavras, o resultado vai ser uma tremenda tolice, uma vergonha para si mesmo. E por quê? Não há porquê. Porque todos nós somos um lixo e não suportamos a verdade. Ou então já nem sei. O que é que ela poderia entender das minhas justificativas, dos meus sofrimentos? Nela estavam a retidão, a ignorância da vida, as convicções baratas da juventude, a cegueira da galinha dos corações de ouro. Como é horrível a verdade sobre a terra! Essa joia, essa dócil, esse céu, ela era um tirano, o insuportável tirano da minha alma e o meu carrasco. Eu estaria caluniando a mim mesmo se não dissesse isso. Vocês pensam que eu não a amava? Quem pode dizer que eu não a amava? Vejam só, aqui há ironia, aqui se deu uma cruel ironia do destino e da natureza. Nós somos malditos. A vida dos homens é maldita em geral, a minha em particular. Mas chega. E agora, pedir perdão a quem? Se está acabado, está acabado. Coragem, homem, e seja orgulhoso. O culpado não é você. Bem, então eu vou dizer a verdade. Não vou ter medo de ficar face a face com a verdade. Ela é a culpada. Ela é a culpada.
Eu, então, sem levantar a voz em absoluto, declarei calmamente que o dinheiro é meu, que eu tenho o direito de ver a vida com os meus olhos. Quando uma criatura dessas se revolta, ainda que passe dos limites, é sempre evidente que ela só está violentando a si mesma, instigando-se a si mesma, e que ela é a primeira a não conseguir lidar com a sua pureza e a sua vergonha. É por isso que essas criaturas às vezes excedem a tal ponto a medida que você não acredita no seu próprio senso de observação. Houve na minha vida muita vergonha e muita degradação, mas não degradação moral, porque mesmo naqueles tempos, eu era o primeiro a detestar os meus atos. Era apenas a degradação da minha vontade e da minha inteligência, e foi provocada apenas pelo desespero da minha situação. Mas isso passou. E onde, pensava eu embasbacado, onde é que essa ingênua, essa dócil, essa monossilábica aprendera tudo isso? Nem o mais espirituoso autor de comédias da alta sociedade seria capaz de criar essa cena de zombaria, de riso tão ingênuo e de santo desprezo da virtude pelo vício. E quanto brilho havia nas suas palavras e nas suas pequenas palavrinhas. Que agudeza nas respostas rápidas, que verdade na sua reprovação. E, ao mesmo tempo, uma candura quase virginal. E torno a repetir, essa cena, a palavra de honra, eu a escutei até o fim, quase sem espanto. Era como se eu tivesse encontrado algo já conhecido. Era como se eu tivesse ido ao seu encontro. Os nossos olhos se encontraram. Mas nós olhamos um para o outro não mais do que um instante. Tornei a fechar os olhos a custo, e naquele mesmo instante decidi com toda a força da minha alma que já não me mexeria e não abriria um olho, não importando o que estivesse à minha espera. Ah, que turbilhão de ideias, de sensações, varreu em menos de um instante o meu cérebro, e viva a eletricidade do pensamento humano. Dizem que aqueles que estão nas alturas, como que são atraídos por si mesmos para baixo, para o abismo. Os senhores vão perguntar: tinha eu a firme esperança de que me salvaria? Vou lhes responder como perante a Deus. Não tinha nenhuma esperança, a não ser, talvez, uma chance em 100. A troco de quê, afinal, eu aceitava a morte? Rezei de joelhos durante 5 minutos, quando, na verdade, queria rezar durante 1 hora, mas não paro de pensar, e sempre pensamentos doentes, a cabeça doente. O que é que há para se rezar aqui? Tudo é um pecado só. Pois bem, desonra é desonra, vergonha é vergonha, degradação é degradação, e quanto pior, melhor. Eis a minha escolha. Nisso foram 3 anos de recordações tenebrosas. E ainda que ninguém tenha ficado sabendo daquilo, ela, porém, ficou sabendo, e isso era tudo para mim. Porque ela mesma era tudo para mim. Toda a esperança do meu futuro que eu sonhava nos meus sonhos. Mas agora, também esse pensamento, depois de tudo que tinha acontecido, nem me desagradava tanto. Estranheza não é defeito, ao contrário, às vezes encanta o caráter feminino. Mas um véu
pendia diante de mim e me cegava a mente. Um véu fatídico e terrível. Não a examinou muito. Esses médicos são, às vezes, de uma negligência arrogante. Apenas me disse no outro quarto que isso eram restos da doença e que com a primavera não seria nada mal fazer uma viagem. Vamos conversar, sabe? Diga alguma coisa. Gaguejei de repente uma bobagem qualquer. Ah, estava lá eu com cabeça? Ela estremeceu de novo e recuou num susto violento, olhando para o meu rosto, mas de repente exprimiu-se nos seus olhos um severo espanto. Sim, espanto e severo. Ela me olhava com olhos grandes. E eu entendia perfeitamente o meu desespero. Ah, entendia. Mas acreditem, o êxtase fervia tão irreprimivelmente no meu coração que eu pensava que fosse morrer. E começou de repente a rir de vergonha. Sabem como é quando riem de vergonha. Pronunciava-se uma histeria. Eu estava vendo, as suas mãos começaram a tremer. Essas foram as suas mais importantes, as suas mais fatídicas palavras. E as mais compreensíveis para mim naquela noite, como se elas me dessem uma facada no coração. Essas palavras me explicaram tudo, tudo, mas enquanto ela estava ao meu lado, diante dos meus olhos, eu tinha uma esperança irreprimível e estava terrivelmente feliz. Ah, o êxtase! O êxtase me inundava. Eu só esperava pelo dia seguinte. O mais importante é que eu não acreditava em nenhuma desgraça, apesar dos sintomas. A lucidez ainda não tinha voltado de todo. E pensar que isso aconteceu não faz mais do que uns poucos dias, 5 dias. Não mais do que 5 dias. Terça-feira passada. Não. Se tivesse esperado só mais um pouco, só mais uma gotinha, e eu teria dissipado as trevas. Não discuto, não vou ficar me contradizendo feito um demente. Estava aterrorizada. Mas, e como é que ela poderia não sentir medo? Pois fazia tanto tempo que tínhamos nos tornado estranhos um ao outro. Tínhamos nos desabituado tanto um do outro. E de repente tudo isso. É verdade, verdade indubitável, que eu cometi um erro. E talvez até muitos erros. Assim que acordamos no dia seguinte, ainda de manhãzinha, isso foi na quarta-feira, de repente cometi logo um erro. De repente fiz dela minha amiga. E ficamos assim porque ela não disse nada, ela apenas sorriu. E pelo visto sorriu mais por delicadeza, para não me magoar, pois eu via que era um fardo para ela. Não pensem que eu era tão tolo e tão egoísta a ponto de não ver isso. Eu via tudo, até a última filigrana. Via e sabia melhor do que ninguém. Todo o meu desespero dava na vista. E que riso de criança, doce, exatamente como antes, quando ela era noiva. Quer dizer que ela, portanto, tinha encontrado paz de espírito e felicidade suficientes para se rir com uma obra-prima enquanto passava o inverno. Foi um erro também olhar para ela em êxtase. Era preciso conter-me, pois o êxtase assustava.
mas, ora, eu me contive. Ela enrubesceu muito e disse, toda perturbada, que eu estava exagerando. Ela, como que estremeceu inteira, gaguejou outra vez que eu estava exagerando, mas de repente todo o seu rosto se assombrou, ela o cobriu com as mãos e rompeu em soluços. Está junto da parede, bem perto da janela, a mão encostada na parede, a cabeça pressionada contra a mão. Está assim, pensando. E está mergulhada tão fundo nos seus pensamentos que nem ouviu que eu parei e fiquei ali olhando aquele quarto. Vejo que ela parece que está sorrindo ali parada, pensando e sorrindo. Lembro-me como que nas trevas que me aproximei em silêncio e fiquei ali por muito tempo olhando. Todos se puseram ao redor e me quiseram e me dizem alguma coisa. Assustou-se com o meu amor. Perguntou-se a sério, aceitar ou não aceitar. E não suportou a questão. Essa questão não para de martelar no meu cérebro. Ah, nós ainda poderíamos chegar a um acordo. Apenas nos desabituamos terrivelmente um do outro no inverno. Mas por acaso era impossível retomarmos o hábito? Por quê? Por que não poderíamos nos afinar e recomeçar uma vida nova? Eu sou generoso, ela também. Eis aí um ponto em comum. Mais algumas palavras, mais 2 dias, se tanto, e ela teria entendido tudo. Agora, porém, de novo os cômodos vazios. De novo eu sozinho. Aí está o pêndulo batendo. Ele não tem nada a ver com isso. Não tem nada a lamentar. Não há ninguém. Essa é a desgraça. Todo esse momento não deve ter durado mais do que cerca de uns 10 minutos. E toda a decisão, precisamente o tempo em que estava junto da parede, a cabeça apoiada na mão e sorria. O que são agora as vossas leis para mim? De que me servem os vossos usos, os vossos costumes, a vossa vida, o vosso estado, a vossa fé? Que me julgue o vosso juiz, que me levem para um tribunal, para o vosso tribunal público, e eu vou dizer que não confesso nada. O juiz vai gritar, cale-se, oficial, e eu vou lhe gritar, quem dá a você o poder que me faça obedecer? Dizem que o sol anima o universo. O sol vai nascer e olhem para ele. Por acaso não é um cadáver? Tudo está morto e há cadáveres por toda parte. Há somente os homens e em volta deles o silêncio. Essa é a terra. Homens, amai-vos uns aos outros. Quem disse isso? De quem é este mandamento? O pêndulo bate insensível, repugnante. 2 horas da madrugada. Aqui foi o programa Literatura de Momentos, desta obra de Dostoiévski, comentamos a primeira, A Dócil. Se existe literatura de momentos, para tantos livros que comentamos aqui, um livro de Dostoiévski é especialmente importante. Eu sou Roberto Minadeu, tenho várias obras na Amazon no formato Kindle, destaco O Talismã Oculto. Conquistei 4 prêmios literários. Inscreva-se aqui no site, veja outros comentários meus, eu destaco Eu Vou Te Esquecer, que já tem 58 mil visualizações.
Também temos Balzac, A Menina dos Olhos de Ouro, com 13 mil visualizações. Até mais.